Vamos então dar início ao webinar de hoje. Muito boa tarde a todos, novamente. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Ferreira, eu faço parte do Grupo Informador Fiscal e hoje realizamos mais um webinar. O webinar de hoje é inserido no Talking to Lawyers. E o que é o Talking to Lawyers? É um mês dedicado aos advogados, com o objetivo, como sempre, de levar informação pertinente e importante a quem nos acompanha, assim como também demonstrar que é importante procurar um advogado, um especialista entendido de leis, em algumas situações e que por vezes não o fazemos, vamos adiando e quando chegamos a procurar já é um bocadinho tarde porque às vezes já é um problema que não é possível solucionar ou então que nos fica muito mais difícil de resolver. Por isso criamos então o Talking to Lawyers para levar então a informação e também demonstrar a importância de um advogado nos dias de hoje em variedíssimas matérias. O webinar de hoje é uma parceria com a Sociedade de Advogados Rogério Fernandes Ferreira e Associados, a quem agradeço desde já a parceria e também esta disponibilidade. Como orador convidado teremos o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, sócio fundador da RFF e Associados, Sociedade de Advogados, a quem agradeço desde já a disponibilidade e a colaboração por estar aqui conosco hoje. O tema será arbitragem tributária. O Dr. Rogério irá fazer, como habitualmente, uma apresentação sobre o tema e no final haverá então aqui espaço para responder às vossas questões, às vossas dúvidas. Para questões deverão fazê-lo através de dois meios possíveis, portanto através da secção de perguntas e respostas ou então através do bate-papo. Eu colocarei depois no final as questões ao nosso orador convidado. E vou então desta forma passar a palavra ao nosso orador convidado, ao Dr. Rogério Fernandes Ferreira. Muito boa tarde e vamos então dar início à apresentação com o nosso orador. Julgo que me estão a ouvir. Boa tarde, Mariana. Muito obrigado por este amável convite que me fez o Informador Fiscal. Já conheço o Informador Fiscal há muitos anos e, portanto, é um gosto participar, a ter acedido a este vosso convite. Tanto mais que estou convencido que o público-alvo é interessante porque diversificado. Provavelmente temos no público-alvo e nas pessoas que me estão a ouvir advogados, provavelmente temos também contabilistas, provavelmente temos também revisores oficiais de contas e pessoas de outras profissões, admito magistrados, estudantes de direito, etc. Devido ao tema que a Mariana aqui para o qual a Mariana aqui me convidou, o Informador Fiscal, o grande tema desta sessão ou a base desta sessão, que vou dedicar um pouco à arbitragem tributária, tem por tema mais geral o Talking to Lawyers. Portanto, eu de facto sou advogado também, sou advogado especialista em direito fiscal, tenho tratado destas matérias, nomeadamente no âmbito do contencioso tributário, e de facto tenho conhecido a arbitragem tributária de várias maneiras. Não quero ter a pretensão de vos dizer que a conheci enquanto legislador, porque nunca o fui, mas fui pelo menos o presidente de uma comissão, numa comissão de 2009, que encontram na internet com facilidade, onde provavelmente pela primeira vez se falou de arbitragem tributária. Foi aí que eu conheci até o atual presidente do CAD e, portanto, como veem, a arbitragem tributária nasceu pelo menos antes de 2010, que é aqui a data relevante que nos interessa. Eu queria-vos falar aqui não propriamente apenas da arbitragem tributária, mas da arbitragem tributária no contexto das garantias dos contribuintes e no contexto dos meios de defesa que o contribuinte tem ao seu dispor para reagir contra atos ilegais praticados pela administração tributária. Não quer dizer que a administração pratique ilegalidades, mas de vez em quando comete algumas ilegalidades e, portanto, eu vou-me colocar aqui, obviamente, na perspectiva do advogado. Estamos aqui a falar, no fundo, para lawyers. Portanto, sendo assim, é nesta perspectiva de advogado que me vou colocar. Eu gostava que no final, não vou seguir aqui o PowerPoint com muito rigor. Este PowerPoint é um PowerPoint que vos deixo e que a Mariana terá a ocasião de enviar aos nossos participantes. Tem aqui os aspectos centrais da arbitragem tributária
que tem, aqui deixo-vos as regras da arbitragem tributária. Infelizmente não consigo clicar de forma a vocês verem o que está por trás, mas terão depois este PowerPoint que a Mariana vos fará chegar, se assim o quiserem. Tem aqui a legislação sobre a arbitragem tributária, conforme vêem, nasceu aqui em 2011, através de uma lei do Orçamento do Estado, que autorizou este diploma, sobre o qual já vamos falar. Tem depois aqui o regime jurídico na versão consolidada da arbitragem tributária. Depois temos aqui alguns meios, aqui a apresentação da arbitragem tributária enquanto meio alternativo à impugnação judicial. Deixo-vos aqui uma indicação de prazos, algumas regras sobre contagens dos prazos, a possibilidade de acumulação de pedidos sobre o qual vos vou falar, e depois tem aqui 3 sinopses, e era um pouco este o objetivo aqui desta sessão, é que vocês nesta hora e um quarto ficassem com uma ideia de quais são os meios de defesa que estão ao dispor do contribuinte. Deixo-vos aqui a fase administrativa, passamos depois aqui para a fase judicial e arbitral, e depois temos aqui uma sinopse final em que tentamos conjugar aqui todos os meios de defesa. Bom, portanto, queria começar por vos dizer o seguinte, até para vos situarem que o público é um pouco diversificado. Nós tivemos aqui em Portugal, basicamente, 3 grandes reformas no século passado, que são conhecidas pelos presidentes das respectivas comissões de reforma. Tivemos a reforma do professor Salazar, que foi presidente da Comissão de Reforma de 1929. Tivemos depois, nos anos 60, a reforma do professor Teixeira Ribeiro, também professor da Universidade de Coimbra, e acho que temos aqui uma outra reforma que há de ser conhecida pela reforma do professor Piti Cunha, felizmente vivo e de muito boa saúde, e que foi de facto a última reforma, a grande alteração estrutural do sistema fiscal que tivemos a última. Todas as alterações fiscais mais ou menos profundas, entre estas grandes reformas, são alterações fiscais mais ou menos profundas, mas eu diria que não são reformas fiscais, provavelmente com exceção da introdução do IVA nos anos 80, que aí é uma reforma fiscal que, não sei por que razão, mas não se costuma chamar de reforma fiscal, quando se trata, não se chama reforma fiscal, ou não se tem chamado de reforma fiscal às alterações em matéria de impostos indiretos. Esta reforma da introdução do IVA é, efetivamente, uma reforma fiscal que também é conhecida, e há de ser conhecida também pela reforma, se quiserem, professor Xavier de Basto foi o presidente da respectiva Comissão de Reforma dos anos 80 da introdução do IVA. O que eu vos queria aqui dizer é que nestes 3 grandes sistemas fiscais ou conjuntos de normas que existiram ao longo do século passado até à data de hoje, a matéria do contencioso tributário esteve ajuizada num único, basicamente sempre em diplomas concretos. Se olharmos para a reforma de 29, podemos ir um bocadinho antes, nós tínhamos uma lei das execuções fiscais, salvo erro, de 2013, esse é o primeiro contencioso tributário que existe, não é? Depois, na reforma dos anos 60, que nós podemos situar entre 1958 e 1963, temos um diploma, também nesta matéria, que é o chamado Código de Processo das Contribuições e Impostos, que é, digo-vos já, um diploma de 63, que no fundo surge no culminar da reforma, mas ainda fazendo parte da reforma, e que substitui, obviamente, a lei das execuções fiscais, e depois com a reforma do professor Piti Cunha, que é dos anos 80, do final dos anos 80, como sabem, introduziu o IRS, o IRC, a contribuição autárquica, e introduziu também o Código de Processo Tributário. O Código de Processo Tributário, no meio desta reforma, é também, se quiserem, o último diploma. É de 91, como vocês saberão, e se olharem para os decretos-leis que aprovaram os respectivos diplomas, o Código do IRS é de 89, o Código do IRC é de 89, o Código da Contribuição Autárquica, atual IMI, é também de 89. Aliás, são todos de 88, peço desculpa, mas entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 89. Depois o Estatuto atual dos benefícios fiscais já é de junho de 1989. E o que é certo é que o diploma do processo tributário é de 1991. Portanto, mais uma vez, é o último diploma desta reforma fiscal do professor Piti Cunha. Eu digo que faz ainda parte da reforma fiscal porque se vocês tiverem a oportunidade de ler o decreto-lei preambular que aprovou o Código de Processo Tributário,
vão lá ver que o legislador diz qualquer coisa como isto. Ficaria inacabada uma reforma fiscal se o legislador não se debruçasse também sobre as questões do processo. E, portanto, surge aqui o diploma de 91. O que é certo é que entre 91 e a data de hoje, nós, em 1999, temos um outro diploma, que aliás é de 1998, mas que entra em vigor em 1 de janeiro de 1999, que é a Lei Geral Tributária. A Lei Geral Tributária surge depois do Código de Processo Tributário de 91. Ela ainda resulta, digamos, da iniciativa do nosso saudoso professor Sousa Franco, que em 1995 ou 96 criou uma comissão de reforma no sentido de introduzir em Portugal uma lei geral tributária. Ela já existia noutros países, o Code Général des Impôts em França, na Alemanha, em Itália, e portanto o professor achou que valia a pena ter aqui um corpo de normas que não mudasse com tanta facilidade, que não fosse tão alterado como era a legislação fiscal em geral, nomeadamente anualmente através das leis orçamentais. Portanto, valia a pena aqui criar um corpo de normas com alguma função, digamos, não queria usar a expressão, mas quase constitucional, no sentido de criar aqui um corpo de normas um bocadinho mais perene do que o comum das normas fiscais. Eu julgo que o professor, acho que até posso cometer esta confidência, eu acho mesmo que o professor, que ele me disse, tive este privilégio, me disse que como nós estávamos perto da reforma, da revisão constitucional de 97 e a Comissão sobre a Regra de 95, que a ideia era que a revisão constitucional pudesse incluir ainda uma norma que desse algum valor jurídico reforçado à Lei Geral Tributária, que teria um valor jurídico entre a Constituição e efetivamente, entre a Constituição digamos, e a legislação ordinária. Teria um valor jurídico reforçado. Isso significaria, se assim fosse, que as diversas leis orçamentais, que as diversas leis avulsas, leis da Assembleia da República ou decretos-leis do Governo, à medida que fossem surgindo, por a Lei Geral Tributária ter um valor jurídico reforçado, por mais contrárias que fossem sucessivamente no tempo à Lei Geral Tributária, não avulgariam, porque a Lei Geral Tributária estaria acima dessa legislação, digamos, ordinária, ainda que abaixo da Constituição, e, portanto, isso criaria a tal perenidade deste conjunto de normas que constituem a Lei Geral Tributária. Bom, certo ou errado, todos saberão, alguns de vocês já saberão, que na nossa Constituição, e tem que ser a Constituição a dar esse valor jurídico reforçado, ou teria que ser a Constituição a dar esse valor jurídico reforçado à Lei Geral Tributária, o certo é que na nossa Constituição não há nenhuma referência à Lei Geral Tributária, muito menos a atribuir um valor jurídico superior à restante legislação ordinária. E, portanto, a Lei Geral Tributária que nós temos hoje, e que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1999, e, portanto, que durante algum tempo se aplicou com o Código de Processo Tributário de 91, em tudo o que foi incompatível e contrária ao Código de Processo Tributário, revogou tacitamente que seja o Código de Processo Tributário aquilo que fosse incompatível com ele. O que eu vos queria dizer é que esta Lei Geral Tributária, contrariamente talvez à intenção originária do professor Sousa Franco, nunca teve, e não tem hoje também, valor jurídico reforçado. É pena que não tenha e que ela exista hoje sem valor jurídico reforçado. Porque as normas que hoje estão na Lei Geral Tributária provavelmente poderiam estar num único diploma, como estiveram sempre até ao Código de Processo Tributário, e no Código de Processo Tributário e no tal de 91 e no tal Código de Processo das Contribuições e Impostos de 1963. Portanto, a partir de 99 temos dois diplomas, a Lei Geral Tributária e o Código de Processo de 99 e o Código de Processo Tributário de 91, sem valor jurídico reforçado da Lei Geral Tributária. O certo é que a Lei Geral Tributária, como era uma lei mais recente do que o Código de Processo Tributário, além de o revogar pontualmente, o legislador sentiu necessidade de alterar o próprio Código de Processo Tributário por causa da Lei Geral Tributária. E ainda em 1999 surge uma autorização legislativa a indicar que o Governo estava autorizado a alterar o Código de Processo Tributário no sentido de o compatibilizar com a Lei Geral Tributária. É esta autorização legislativa que faz surgir o atual Código de Procedimento e de Processo de Procedimento Tributário, cujo diploma é de 99, vejam,
e que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2000. Esse Código de Procedimento e de Processo Tributário de 2000, quando surge, tem um artigo para o qual desde já vos chamo a atenção, principalmente quem seja advogado, que tem um artigo, que é o artigo 4º do Decreto-Lei que o aprovou, que nos diz que este Código de Procedimento e de Processo Tributário apenas se aplica aos processos e aos procedimentos iniciados a partir de 1 de janeiro de 2000. O que significa que para os processos e os procedimentos iniciados e instaurados antes de 1 de janeiro de 2000 se aplica o Código, ou se aplicava o Código de Processo Tributário de 91. Ou seja, no ano 2000, com a entrada em vigor do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que, recordo-vos, surgiu para compatibilizar o Código de Processo Tributário de 91 com a Lei Geral Tributária de 99, nós temos 3 diplomas aplicáveis. Ou seja, temos o Código de Procedimento e de Processo Tributário e a Lei Geral Tributária aplicável aos processos e aos procedimentos iniciados a partir de 1 de janeiro de 2000, e temos a Lei Geral Tributária e o Código de Processo Tributário de 91 aplicável aos processos e aos procedimentos iniciados antes de 1 de janeiro de 2000. Este problema destes 3 diplomas de contencioso tributário, é a primeira vez que temos 3, não é? Este problema só fica resolvido com a publicação e a entrada em vigor do regime geral das infrações tributárias do ano seguinte, de 2001. Só para vos dizer porque é que temos o Código de Procedimento e de Processo Tributário durante um ano e o Código de Processo Tributário de 91 aplicáveis ao mesmo tempo com a Lei Geral Tributária. A razão simples é que o Código de Procedimento e de Processo Tributário não contém nenhum título, nenhuma parte sobre o processo de contra-ordenação fiscal. E como não contém o Código de Procedimento e Processo Tributário, como vocês saberão, ou alguns saberão, esta matéria das contraordenações, do processo contraordenacional, está hoje no regime geral das infrações tributárias, o tal diploma de 2001, mas não está no Código de Procedimento e de Processo Tributário, mas está no Código de Processo Tributário de 91. Portanto, quando o Código de Procedimento e Processo Tributário de 2000 surge, não tem processo de contraordenação e, portanto, como não tem, o legislador tem que dizer que tem que manter em vigor o Código de Processo Tributário para o processo de contraordenação enquanto não existir o regime geral das infrações tributárias. Portanto, esta é a razão pela qual, é a razão principal, pela qual se mantém em vigor simultaneamente o Código de Processo Tributário e o Código de Procedimento e de Processo Tributário de 91. E depois também é este artigo 4º, que nos diz que este novo código só se aplica aos processos e aos procedimentos iniciados a partir de 1 de janeiro de 2000, o que significa que para os anteriores, antes de 1 de janeiro de 2000, se aplica o Código de Processo Tributário, ambos com a Lei Geral Tributária de 99. Conforme eu vos fui adiantando, esta matéria, este problema, só fica definitivamente resolvido com a entrada em vigor de uma lei de 2000, que entra em vigor, salvo erro, em 4 de julho de 2000, e que aprovou efetivamente este regime geral das infrações tributárias, onde está o processo de contraordenação. E a partir desse momento, e a partir dessa data, é que o legislador revoga o Código de Processo Tributário de 91. O que significa que só a partir do ano de 2001 é que nós temos 2 diplomas que ainda estão atuais e que ainda se aplicam. A Lei Geral Tributária de 1998, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 99, e o Código de Procedimento e de Processo Tributário, que também é de 2000. Bom, e assim estaríamos descansados, infelizmente com 2 diplomas, não é? Código de Procedimento e de Processo Tributário e Lei Geral Tributária, ao contrário do que sucedeu com o Código de Processo Tributário de 91, que só tínhamos um diploma, com o Código de Processo das Contribuições e Impostos de 1963, em que só tínhamos um diploma, cá estávamos nós apenas com 2 diplomas. Bom, tudo se alterou quando, a partir de determinada altura, o legislador resolveu, de forma inovadora, introduzir a arbitragem tributária em Portugal. Esta arbitragem tributária surge, basicamente, tem aqui os diversos diplomas que a regularam. Portanto, ela foi primeiro aprovada, portanto, há uma autorização legislativa da Lei do Orçamento do Estado anterior, e depois temos aqui este diploma, que é este Decreto-Lei 10/2011, de 20 de janeiro, que aprova
aquilo que se designa por regime jurídico da arbitragem tributária. Isto significa, portanto, que nós hoje, à data de hoje, e era este enquadramento que eu vos queria aqui desde já fazer, nós à data de hoje, em matéria de garantias dos contribuintes, em matéria de meios de defesa que o contribuinte tem ao seu dispor para reagir contra atos tributários, designadamente suscitando ilegalidades praticadas, no fundo temos estes 3 diplomas fundamentais. É evidente que há outros, mas estes são os fundamentais. Lei Geral Tributária de 1990, entrada em vigor em 99, Código de Procedimento e Processo Tributário, que entrou em vigor em 2000, e agora o regime jurídico da arbitragem tributária, que entrou em vigor aqui em meados do ano de 2011, que é conhecido aqui pelo REJAP. Portanto, basicamente, hoje em dia, o contribuinte tem uma panóplia de meios de defesa, que eu consegui deixar-vos aqui uma sinopse. Tem uma fase administrativa de defesa e tem também uma fase judicial e arbitral de defesa. Portanto, vale a pena, se calhar, vermos na conjugação destes 3 diplomas, portanto, Lei Geral Tributária, Código de Procedimento e Processo Tributário e Regime Jurídico da Arbitragem Tributária, quais são, em primeiro lugar, e como é que se conjugam estes meios de defesa que o contribuinte tem efetivamente ao seu dispor. Bom, antes de mais, o que eu vos queria dizer é que a nossa legislação, porventura um bocadinho menos a Lei Geral Tributária, tem subjacente a estes meios de defesa o ato tributário por excelência, que é o chamado ato de liquidação. Ao contrário do que sucede digamos, com os diplomas administrativos, os diplomas fiscais têm subjacente o ato tributário. O ato tributário é um ato administrativo, também, mas é um ato administrativo de massa. Eu não sei quantos atos tributários, quantas liquidações e autoliquidações se praticam durante um ano, mas certamente serão muitos milhões de atos tributários. E é contra esse, digamos, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, tal como o anterior Código de Processo Tributário, têm subjacente aos meios de defesa que apresentam, digamos, o ato tributário. Há aqui um princípio, se quiserem, que aliás resulta do Código de Processo Tributário, das disposições gerais, um princípio da impugnação unitária do ato, que encontram na segunda parte do Código. Se calhar aproveito para vos dizer que o Código de Procedimento e Processo Tributário tem 5 partes. Agora, para nós depois, temos pouco tempo para nos situarmos depois nas normas. O Código de Procedimento e Processo Tributário tem uma parte que é uma parte, digamos, introdutória das disposições gerais, que são disposições gerais. Tem depois uma parte que se refere, digamos, ao procedimento tributário, onde nós encontramos aqui os meios de defesa administrativos. É aqui que nós encontramos, naturalmente, se calhar alguns já ouviram falar, a reclamação graciosa, no fundo é uma reclamação administrativa. É graciosa por um lado por razões históricas, porque de facto era uma graça que o rei concedia aos seus súbditos, um bocadinho ainda vem daqui, e por piada posso dizer que também é graciosa no sentido que é de graça, porque de facto não tem subjacente assim nenhum custo direto e imediato. Se vocês lerem o código, salvo erro, o artigo 67 anda por aí do Código de Processo Tributário, verificam que em alguns casos não há propriamente o pagamento de uma taxa, como existe uma taxa de justiça ou uma taxa de arbitragem, mas pode haver aqui um agravamento à coleta quando haja efetivamente a apresentação de uma reclamação sem fundamento razoável, diz o legislador. É evidente que nós advogados, estou aqui a falar para advogados, talking to lawyers, com facilidade arranjamos aqui um fundamento razoável para apresentar uma reclamação. Portanto, a probabilidade de aplicar este agravamento à coleta tem sido reduzida, não é? Portanto, aqui na minha vida profissional, que já tem 30 anos, só me aplicaram a um cliente meu uma vez este agravamento à coleta, que aliás é ele próprio naturalmente impugnável nos termos do Código de Procedimento e Processo Tributário. Mas dizia-vos eu que este Código de Procedimento e Processo Tributário tem várias partes. Disposições gerais, procedimento tributário, onde encontram a reclamação graciosa e o recurso hierárquico. Tem uma parte que se chama processo judicial, onde encontram a impugnação judicial. Tem uma quarta parte que é maior, que se refere ao processo de execução fiscal, onde encontram outros meios de defesa contra a execução fiscal, a oposição judicial, por exemplo, ou os embargos de terceiro. E depois tem aqui uma outra parte que o Código de Processo Tributário de 91 não tinha,
que é uma parte dos recursos jurisdicionais para os tribunais superiores. Portanto, o que vale a pena aqui reter é que nós temos aqui meios de defesa administrativos e temos aqui meios de defesa judiciais, junto dos tribunais e junto da administração tributária. Os principais encontramos-los na segunda parte do Código, reclamação e recurso hierárquico. Os judiciais, a impugnação judicial, encontramos na terceira parte do processo judicial, a impugnação judicial. Aqueles meios de defesa que são ainda junto dos tribunais, mas contra a execução fiscal, encontramos na quarta parte do processo de execução fiscal a tal oposição judicial à execução fiscal ou aos embargos de terceiro. E depois os recursos estão na última parte, os recursos para os tribunais superiores, tribunais tributários superiores. Na Lei Geral Tributária, nós também encontramos normas procedimentais e encontramos também outro tipo de normas gerais, não é? Temos normas, por exemplo, sobre os diversos tipos de tributos, sobre a questão de interpretação de normas fiscais, normas também, às vezes, um pouco repetitivas, até com o Código de Procedimento e de Processo Tributário, por exemplo, sobre prestação, sobre isenção, aliás, às vezes com linguagem diferente, isenção de garantia ou dispensa de garantia no Código de Procedimento e de Processo Tributário e na Lei Geral Tributária. Mas o que eu queria que retivessem é que há meios de defesa administrativos, que estão aqui nesta fase administrativa, e depois há meios de defesa judicial e arbitral. Obviamente que os meios de defesa arbitral nós vamos encontrá-los no tal primeiro diploma de que eu vos falei, que é este diploma aqui, que aprova o regime jurídico da arbitragem tributária. Que aprova o regime jurídico da arbitragem tributária. Bom, que meios de defesa administrativa são esses? Portanto, mais uma vez, vejam que o ato de base é o ato tributário que está subjacente, digamos, ao contencioso tributário e aos meios de defesa ao dispor do contribuinte, é o ato de liquidação, não é? O ato de liquidação é, mercê deste princípio de impugnação unitária do ato, que as ilegalidades praticadas antes são invocadas quando o ato é praticado. Portanto, bom, a não ser que haja atos anteriores que o legislador entende destacar para efeitos de defesa. Chamam-se os chamados atos destacáveis. Há aqui um ato destacável que eu vos queria referir, que são aquelas decisões de aplicação de métodos indiretos, os antigos métodos indiciários, para determinação da matéria coletável. Aí o legislador destaca este ato, destaca na Lei Geral Tributária, nos artigos 91 e seguintes, portanto é aí que temos que ir buscar esta matéria, e diz ao contribuinte, se quiseres impugnar o ato no futuro, há aqui um pressuposto processual, que é apresentares, no prazo de 30 dias, um pedido de revisão da matéria tributável. O que é que o contribuinte faz? Indica um perito, a administração indica o outro, entram em acordo, fica determinada a matéria tributável, não estão em acordo, decide o diretor de finanças, está a matéria tributável decidida. Estando a matéria tributável decidida, pratica depois o ato de liquidação e o contribuinte reclama ou impugna contra esse ato tributário. Portanto, o ato tributário vai condensar as ilegalidades praticadas na fase anterior, designadamente inspectiva, até à prática do ato, mas há alguns atos anteriores que o legislador destaca e diz, não, estes podem ser impugnados diretamente. Neste caso que eu vos dei, até, digamos, o pedido de revisão da matéria tributável vai ter por base quer a própria decisão de aplicação de métodos indiretos, quer a própria quantificação da matéria tributária, e tem que se apresentar este pedido, sob pena depois de não se poderem discutir estes dois aspectos quando se impugnar judicialmente, posteriormente, o ato. Portanto, esperamos pelo ato tributário e, perante o ato tributário, o contribuinte pode apresentar uma reclamação graciosa. Essa reclamação graciosa tem um prazo de 120 dias, já estão a ver que esta reclamação graciosa está prevista na segunda parte do Código, tem um prazo de 120 dias para ser apresentada. Estes prazos contam-se seguidamente, não contando, obviamente, sábados, domingos e dias feriados, não contando, obviamente, o dia da notificação, o último dia do prazo, que, obviamente, se for um sábado, domingo ou dia feriado, se transfere para o primeiro dia útil seguinte. Portanto, este prazo de 120 dias conta-se não a partir ou no dia seguinte ao da notificação, mas, curiosamente, nesta matéria, conta-se após o final do chamado prazo de pagamento voluntário. Ou seja, a administração determina o direito,
pratica o ato de liquidação, ou no caso da autoligação, um bocadinho diferente, mas pratica o seu ato, dá 30 dias ao contribuinte para pagar e o contribuinte tem depois 120 dias para apresentar uma reclamação graciosa. Aqui o legislador dá a opção ao contribuinte de, em alternativa à reclamação graciosa, poder apresentar-se diretamente junto do Tribunal Tributário, digamos, de primeira instância, que há de ser o Tribunal Tributário de Lisboa ou o Tribunal Administrativo e Fiscal, digamos, do distrito respectivo. Há de ser no Porto, ou em Coimbra, ou em Faro, ou em Ponta Delgada. Não é? Aí será o Tribunal Administrativo e Fiscal, tem um pouco estas duas competências materiais, enquanto em Lisboa é o único distrito ou círculo onde vocês encontram, de facto, o Tribunal Tributário só com competências tributárias, por razões, obviamente, de dimensão. Portanto, passado o prazo de pagamento voluntário de 30 dias, o contribuinte pode ou apresentar uma reclamação graciosa no prazo de 120 dias, ou no prazo de 3 meses, reparem que é o mesmo prazo que a ação administrativa, não é? Para quem conheça os meios contenciosos administrativos, para apresentar uma impugnação judicial. E hoje, a partir do REJAT, tem ainda a possibilidade de, em alternativa, são 3 alternativas, contra o mesmo ato de liquidação, em alternativa, apresentar também um pedido de pronúncia arbitral, através da apresentação de um requerimento que é apresentado junto do CAD. O CAD está aqui atrás do meu escritório, aqui na dupla Olé, onde está o Centro de Arbitragem Administrativo e Fiscal. É aí que se apresentam, via informática, podem encontrar na net, em www.cad.pt, salvo erro, toda a informação sobre esta matéria. Portanto, meios de defesa, reclamação graciosa, é alternativa à impugnação judicial e, como meio alternativo, diz-nos onde ver isso no regime do CAD, no regime da arbitragem tributária, como alternativa à impugnação judicial, há hoje, desde 2011, a possibilidade de apresentar um pedido de pronúncia arbitral. Bom, os árbitros são árbitros que não são togados, digamos assim. Eu estava-vos a dizer de início, portanto, eu de alguma forma participei através dessa comissão como legislador, mas tenho participado agora no CAD também como árbitro, faço parte da lista dos árbitros, portanto, há árbitros de uma lista do CAD, que tem que ter um mínimo de atividade de 10 anos, ou pode ser nomeado pelas partes, sabemos assim, ou pelo próprio contribuinte, ou depois do contribuinte, há aqui um direito prestativo do contribuinte, depois do contribuinte indicar um árbitro, a administração tributária indica outro árbitro. Não é? Portanto, há 2 árbitros, não é? Há 2 árbitros, e depois há um juiz-presidente, também árbitro, que há de ser um magistrado, um mestre em Direito Fiscal ou um doutor em Direito Fiscal. É isto que resulta do REJAT. Queria-vos aqui chamar a atenção desde já que quando eu digo que o pedido de pronúncia arbitral é um meio alternativo de defesa à impugnação judicial, aliás, não sou eu que digo, é o REJAT, que diz que é um meio alternativo, eu hoje em dia diria que é mais um meio complementar. Aliás, isto resulta aqui desta sinopse, vários depois vão ver quando tiver um bocadinho mais de tempo, que através do REJAT é possível hoje, perante o mesmo ato tributário, apresentar, não em alternativa, mas simultaneamente contra o mesmo ato tributário, uma impugnação judicial e um pedido de pronúncia arbitral. Desde que, mesmo contra o mesmo ato, os fundamentos sejam diferentes. Reparem que os prazos também são diferentes, porque no caso do pedido de pronúncia arbitral, o prazo é de 90 dias e no prazo o prazo da impugnação judicial é um prazo de 3 meses. O que, embora seja próximo, não coincide necessariamente. 3 meses não são necessariamente 90 dias, nem vice-versa. O que significa também que o contribuinte, portanto, pode apresentar ou uma reclamação graciosa, ou um pedido de pronúncia arbitral, ou uma impugnação judicial, podendo, contra o mesmo ato, apresentar simultaneamente, desde com fundamentos diferentes, um pedido de pronúncia arbitral e uma impugnação judicial. Perguntar-me-ão alguns se não pode cumular a reclamação graciosa. Bom, aqui do Código de Procedimento e Processo Tributário resulta, o que não resultava do Código de Processo Tributário 91, resulta aqui um princípio de prevalência da decisão judicial sobre a decisão administrativa. Isto significa, na prática, que se tivermos apresentado uma impugnação judicial, não podemos depois apresentar uma reclamação graciosa, não é? Contra o mesmo objeto.
Mas se apresentarmos uma reclamação graciosa e depois apresentarmos uma impugnação judicial, vejam que os prazos são diferentes, não é? A reclamação graciosa já não vai ser decidida. E se tiver havido um recurso hierárquico, já vamos lá, dessa reclamação graciosa, ela também não vai ser decidida, porque vai ser junta, pensa ao processo de impugnação judicial e quem vai decidir vai ser o juiz. Portanto, daqui resulta de facto uma prevalência da decisão judicial na economia do Código sobre a decisão administrativa. O que pode acontecer é eventualmente o contrário. É o contrário. Se nós podemos apresentar uma impugnação judicial e uma reclamação graciosa, a questão é, se apresentarmos uma reclamação graciosa e depois uma impugnação judicial, é na impugnação judicial que vai ser decidida a reclamação graciosa ou o recurso hierárquico dessa reclamação graciosa. Portanto, princípio da prevalência da decisão judicial sobre a decisão administrativa. Resumindo, 30 dias para o pagamento voluntário. Há atos tributários que não dão lugar a pagamento voluntário, por exemplo, uma retificação de prejuízos, uma correção de prejuízos. Nessa altura, estes prazos contam-se do ato de notificação e não da data dos 30 dias após a data da notificação do ato tributário. Portanto, a alternativa é pedido de pronúncia arbitral, pedido de impugnação judicial, reclamação graciosa. A reclamação graciosa 120 dias, pedido de pronúncia arbitral 90 dias e impugnação judicial 3 meses. O registro permite que simultaneamente se aplique, se apresente uma impugnação judicial e um pedido de pronúncia arbitral contra o mesmo ato, desde com fundamentos diferentes e com estes prazos diferentes. E é por isso que eu vos digo, e concluímos, que o pedido de pronúncia arbitral não é tanto um meio alternativo à impugnação judicial, é hoje mais do que um meio alternativo, pode ser um meio complementar de defesa. Se o contribuinte optar pela reclamação graciosa, que conforme eu vos avancei não tem custos, a administração tem, nos termos da Lei Geral Tributária, um prazo de 4 meses para tomar a decisão. Se não tomar a decisão no prazo de 4 meses, há um indeferimento tácito e perante esse indeferimento tácito o contribuinte pode apresentar uma impugnação judicial no mesmo prazo dos 3 meses que já vimos, pode apresentar um pedido de pronúncia arbitral no mesmo prazo de 90 dias que já vimos, ou pode apresentar aqui um recurso hierárquico no prazo de 30 dias, para o mais elevado superior hierárquico do autor do ato, que neste caso é o Ministro das Finanças, que normalmente delega esta competência no Secretário de Estado, que por sua vez subdelega esta competência, digamos, na hierarquia da administração tributária. Portanto, se o contribuinte optar pela reclamação graciosa e aguardar pelos 4 meses, e se a administração nada disser, pode depois chegar ainda ao pedido de pronúncia arbitral ou à impugnação judicial, ou apresentar um recurso hierárquico no prazo de 30 dias. Há aqui um princípio de decisão, a administração é obrigada a decidir, portanto, estes 4 meses é para que o contribuinte aceda de imediato à via judicial ou arbitral, ou outra via administrativa, que é pelo recurso hierárquico, mas nada impede que ele espere pela decisão. E quando for notificado da decisão da reclamação graciosa, então, expressa, pode apresentar uma impugnação judicial, no prazo de 3 meses, um pedido de pronúncia arbitral no tal prazo de 90 dias, ou também, mais uma vez, um recurso hierárquico no prazo de 30 dias. Quer no caso de indeferimento tácito da reclamação graciosa, quer no caso de indeferimento expresso da reclamação graciosa, seguido do recurso hierárquico no tal prazo de 30 dias, depois, na sequência desse recurso hierárquico, em caso de indeferimento total ou parcial, o contribuinte ainda pode chegar ao pedido de pronúncia arbitral, no prazo de 90 dias, mais uma vez, ou à apresentação de uma impugnação judicial, mais uma vez, no prazo de 3 meses, ou também, simultaneamente, apresentar a impugnação judicial e o pedido de pronúncia arbitral com fundamentos diferentes. Portanto, temos aqui uma sinopse da fase administrativa e temos depois aqui uma sinopse do recurso hierárquico. Portanto, como veem, e só para repetir, temos 30 dias para o pagamento voluntário, aqui com estas 3 alternativas, pedido de pronúncia arbitral no prazo de 90 dias, reclamação graciosa no prazo de 120, impugnação judicial no prazo de 3 meses. Caso o contribuinte apresente a reclamação graciosa, a administração tem estes 4 meses para tomar a decisão, fim do qual há um indeferimento tácito. Deste indeferimento tácito pode de novo apresentar a impugnação judicial
pedido de pronúncia arbitral ou portanto, pedido arbitral, recurso hierárquico no prazo de 30 dias ou também aqui, peço desculpa, recurso hierárquico no prazo de 30 dias, pedido arbitral no prazo de 90 ou impugnação judicial no prazo de 3 meses. Se o contribuinte optar, em caso de indeferimento tácito ou expresso, pelo recurso hierárquico, não é? Pelo recurso hierárquico, pode depois continuar a poder apresentar, depois do recurso hierárquico, não é? Continua a poder apresentar as 3 vias, aliás as duas, a impugnação judicial, prazo de 3 meses, a impugnação judicial ou pedido de pronúncia arbitral no prazo de 90 dias. Só aqui uma parte que convém talvez saberem, caso o contribuinte opte pelo recurso hierárquico, não é? Pelo recurso hierárquico, a administração tem um prazo de 60 dias para se pronunciar. Se nada disser no âmbito desse recurso hierárquico, também se forma aqui um indeferimento tácito, e é também desse indeferimento tácito ou do indeferimento expresso do recurso hierárquico que há estes 2 outros meios de impugnação, ou seja, impugnação judicial ou pedido de pronúncia arbitral. Depois, o que vos queria aqui também dizer é que é importante dizer-vos que desta decisão da impugnação judicial ou da decisão arbitral, consoante o contribuinte opte pelo pedido de pronúncia arbitral ou pela impugnação judicial, o contribuinte pode apresentar recursos, não é? Recursos. Em matéria de arbitral, os recursos são a exceção, a regra é não haver recursos. Não é? A regra não é haver recursos. Enquanto nós, nas impugnações judiciais, temos a possibilidade de apresentar recursos jurisdicionais para os tribunais centrais administrativos, como sabem, há um Tribunal Central Administrativo no Porto e um Tribunal Central Administrativo em Lisboa, portanto, que aqui tem competências territoriais, não é? Há também o Supremo Tribunal Administrativo aqui em Lisboa, e, portanto, consoante a matéria seja, em casos gerais, a matéria seja de direito e de facto, caso em que se recorre para um dos 2 tribunais centrais administrativos, ou Porto ou Lisboa, ou a matéria seja exclusivamente direito, caso em que se recorre para o Supremo Tribunal Administrativo, em todos os casos, para a respectiva, quer o Supremo Tribunal Administrativo, quer o Tribunal Central Administrativo Sul, Lisboa e Norte, Porto, têm 2 secções, a secção do contencioso tributário e a secção do contencioso administrativo. Obviamente que nós, nestas matérias, recorremos para a secção segunda, a secção do contencioso tributário, ou de um dos tribunais centrais administrativos, ou do Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, recordo, Supremo Tribunal Administrativo, matérias exclusivamente de direito, e Tribunais Centrais Administrativos Norte ou Sul, matérias de direito e, de facto, na sequência das impugnações judiciais. Caso a decisão seja uma decisão arbitral, a regra é que não há recurso. Não é? O legislador, o REJAC, se vocês virem nos últimos artigos, prevê ainda algumas possibilidades de recurso. Em primeiro lugar, a possibilidade de recorrer para o Tribunal Constitucional, não é? Coisa que, obviamente, nas impugnações judiciais também existe, não é? Quando se suscita uma questão de inconstitucionalidade. Portanto, também no REJAC, como nas impugnações judiciais se pode recorrer depois para o Tribunal Constitucional, também das decisões arbitrais se pode recorrer para o Tribunal Constitucional. Portanto, questões de inconstitucionalidade. Mas no REJAC prevê-se ainda a possibilidade da impugnação das decisões arbitrais para os tribunais centrais administrativos. Mas trata-se de impugnações das decisões e em casos muito concretos que o legislador elenca, designadamente quando haja, por exemplo, uma oposição entre a decisão e os respectivos fundamentos. Mas, portanto, a regra é não haver recurso. Não é? Portanto, há recurso para o Tribunal Constitucional, há impugnação para um dos tribunais, consoante o território, para o Tribunal Central Administrativo Norte, para o Tribunal Central Administrativo Sul, que não é um recurso, é uma impugnação, naqueles casos específicos que o REJAC prevê. Há também a possibilidade de recorrer, aí é um recurso jurisdicional, de recorrer da decisão arbitral para o Supremo Tribunal Administrativo, obviamente para a secção, para a segunda secção, para a secção do contencioso tributário, quando haja uma decisão anterior à decisão do CAD, contrária a uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo ou uma decisão do Tribunal Central Administrativo. O legislador, entretanto, acrescentou, alterou o CAD
aliás, o regime jurídico da arbitragem tributária, no sentido de acrescentar este elenco de fundamentos de recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, o caso quando haja uma decisão contrária do próprio CAD, não é? Isto ainda bem que o fez, porque efetivamente nós tivemos, eu próprio tive algumas situações no CAD, até vos posso confidenciar, tivemos uma situação que era exatamente igual, em 3 situações, com 3 anos diferentes, em que as petições eram as mesmas e as testemunhas eram as mesmas. Efetivamente ganhei um ano, que era, salvo o ano de 2010, ganhei o ano quando ganhei o ano de 2010, juntei essa decisão, o ano de 2011 e o ano de 2012, depois ganhei, suponho, o ano de 2011, juntei o ano de 2012, depois perdi o ano de 2012, não é? Exatamente igual. Portanto, nestas situações em que há 2 decisões do CAD absolutamente incompatíveis, não fazia sentido que não pudesse haver aqui, não se pudesse dirimir aqui, digamos, esta oposição de decisões, e portanto o legislador acrescentou, entretanto, só teve no ano passado, a possibilidade de recorrer também, de ser fundamento de recurso para o Supremo Tribunal Administrativo. Queria-vos também indicar que é interessante, principalmente para quem seja advogado, que o CAD já foi reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça da União Europeia como tribunal, e portanto como tribunal também como última instância de recurso, porque como não há recursos, as próprias decisões do CAD são recorríveis para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, vocês têm aqui na Europa, e isto é importante dizer-vos, aqui uma fórmula rápida de chegar ao Tribunal de Justiça da União Europeia através do CAD nestas matérias fiscais. Não é? Nestas matérias fiscais. Ou seja, as decisões do CAD, quando se suscita uma questão que seja suscetível de reenvio prejudicial, são suscetíveis de reenvio para o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia. Ora, como as decisões do CAD têm, e aproveito para vos dizer, portanto, o REJAT prevê um prazo de 6 meses para as decisões, suscetível de ser prorrogado por 3 vezes por 2 meses, portanto temos decisões portanto, num prazo de 6 meses, com 3 prorrogações de 2 meses, portanto no prazo máximo de 1 ano, sendo que a média anda à volta dos 4 meses, portanto são decisões rápidas, não é? Pelo menos em comparação com os tribunais tributários de primeira instância. Dessas decisões há a possibilidade de recorrer diretamente para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Se dúvidas houvesse, neste momento não há, porque o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia já reconheceu, digamos, o CAD como tribunal para efeitos de reenvio ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Não há nenhuma norma que vocês encontrem no REJAT sobre esta possibilidade de reenvio, mas este reenvio é possível. O que encontram é no preâmbulo uma referência a esta possibilidade. Portanto, resulta de outras normas também aqui esta possibilidade e é esta referência no preâmbulo do REJAT. Bom, o que é que eu vos queria aqui dizer mais? Portanto, tem aqui uma sinopse destes meios de defesa, não é? Tem aqui uma sinopse destes meios de defesa, já vamos chegar aqui ao último ponto. Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás para vos dizer que, conforme veem, todos estes meios de defesa que vocês aqui encontram são meios de defesa contra ilegalidades do próprio ato tributário, não é? Praticadas no próprio ato ou no percurso de constituição do ato tributário. Aqui, digamos, nestas matérias fiscais, o legislador permitiu que a própria administração definisse o seu direito e lhe desse este poder de mandar pagar no prazo de 30 dias, fim do qual será emitida uma certidão, o processo baixará para o Serviço de Finanças, anteriormente, e por razões chamava-se aqui esta operação de baixa do processo ao Serviço de Finanças para instauração da execução fiscal, operação de relaxe, não é? Portanto, vejam que depois do pagamento voluntário é instaurada a emissão, hoje em dia automática, não é informática, a emissão de uma certidão que vai ser a base da execução fiscal. Esta execução fiscal é instaurada por falta de pagamento dentro do prazo de pagamento voluntário. Quando nós no imposto, quando há aqui uma liquidação, um ato tributário de liquidação, normalmente esta liquidação vem com os juros. Esses juros são os juros compensatórios, que compensam a administração tributária de um atraso na liquidação que é imputável ao contribuinte. O contribuinte declarou 1000, mas a administração com a inspeção achou que ele devia ter declarado 1 milhão. Não é? Portanto, liquida-lhe esta diferença, não é? E manda-o pagar neste prazo de 30 dias. Se o contribuinte não paga, instaura a execução fiscal. O contribuinte reclama, impugna ou apresenta um pedido de pronúncia arbitral contra a ilegalidade
deste ato tributário e se não pagar, a administração executa. Não é? Executa. E dá-lhe aqui um prazo de 30 dias ainda para pagar. Só que aqui já paga com juros de mora sobre o valor do imposto liquidado adicionalmente e sobre os juros compensatórios, os tais que compensaram a administração, ou que pretendem compensar a administração de um atraso na liquidação. Aqui já são os juros de mora. Se quiserem, é pela demora do pagamento, não é? Pela demora do pagamento. Se o contribuinte quiser aqui não pagar, a administração continua com o processo de execução fiscal, penhora-lhe os bens e vende-os, não é? E vende-os. Para que isso não suceda, para que se suspenda o processo de execução fiscal, é preciso, no processo de execução fiscal, apresentar uma garantia, que obviamente toda esta matéria vocês vão encontrá-la na quarta parte do Código de Processo Tributário quanto às execuções fiscais, não é? Quanto às execuções fiscais, e digamos, essa execução fiscal é suspensa desde que o contribuinte esteja a reclamar, a impugnar ou tiver apresentado um pedido de pronúncia arbitral contra o ato, contra uma ilegalidade do ato, e simultaneamente, em baixo, tenha apresentado uma garantia, que é uma garantia, o legislador fala em uma garantia idónea, dá alguns exemplos, uma hipoteca legal, uma garantia bancária, um seguro caução, não é? Nos artigos, podem ver nos artigos 199 e seguintes, mas se o contribuinte se quiser opor à própria execução fiscal, apresenta aqui uma oposição judicial. No fundo, a oposição judicial é uma oposição junto do Tribunal Tributário, não é? Junto aqui do Tribunal Tributário. Aqui os fundamentos da oposição são fundamentos da oposição à execução. Encontram-nos também na quarta parte do Código de Processo Tributário, o prazo no artigo 203, este prazo de 30 dias, e os fundamentos, que são só os que aí estão, são fundamentos taxativos, são situações graves, não é? Ou porque o imposto já foi pago, ou porque o imposto está prescrito, entre outros. Portanto, tem que apresentar garantia ou pedir a dispensa de garantia. A dispensa de garantia vem prevista quer na Lei Geral Tributária, nos artigos 52 e 53, salvo erro, quer no Código de Procedimento Tributário. A Lei Geral Tributária fala em isenção de garantia, que falamos disso há pouco, e o Código de Processo Tributário fala em dispensa de garantia. Esses artigos têm que ser, no Código de Processo Tributário, salvo erro, são os 170, 171 e 169 para a suspensão, têm que ser lidos em conjugação. Portanto, para suspender a execução fiscal, que é imediatamente instaurada após o prazo de pagamento voluntário sem pagamento, onde já vão estar juros de mora sobre imposto e juros compensatórios, o contribuinte pode suspender a execução através da apresentação de um pedido de dispensa de garantia ou através da apresentação de uma garantia. Queria-vos também dizer que qualquer ilegalidade que o contribuinte pratique, que a administração pratique em sede executiva, é suscetível de um recurso para o tribunal que o legislador chama de reclamação judicial. A reclamação judicial é apresentada aqui neste prazo curtinho de 10 dias. Reparem, estamos no âmbito do processo de execução fiscal, que se pretende célere, rápido, não é? E, portanto, os prazos também são curtos, não é? Onde é que está esta reclamação judicial? Onde é que calculam que esteja? Está na quarta parte do Código, na parte do processo de execução fiscal, não é? No processo de execução fiscal. Estes processos de reclamação judicial são processos urgentes. Portanto, a partir do momento em que é instaurada a reclamação judicial, que no fundo é um recurso para o Tribunal Tributário de primeira instância, o processo não se suspende durante férias judiciais. Está bem? Portanto, o que vos queria dizer é que a suspensão da execução fiscal depende da contestação do ato de liquidação, através de uma reclamação, de uma impugnação judicial, do pedido de impugnação judicial. O legislador não diz, mas diz quem interpreta a legislação, designadamente o Conselho Lopes de Sousa e as suas anotações e a jurisprudência, que o recurso hierárquico da reclamação ainda é reclamação, portanto também suspende a execução, desde que seja prestada a garantia ou seja pedida a dispensa ou a isenção de garantia em sede de execução fiscal. Portanto, como veem, o contribuinte defende-se aqui na execução fiscal ou com uma oposição judicial ou com uma reclamação judicial, quando seja praticado aqui algum ato ilegal, contra a ilegalidade do ato de liquidação, aqui em cima, defende-se com uma reclamação, com uma impugnação ou com um recurso hierárquico da reclamação ou com um pedido de pronúncia arbitral, todos eles com prazos diferentes. E depois tem aqui alguns recursos que são diferentes sobre as decisões arbitrais ou sobre as decisões
judiciais. Bom, o que é certo é que nós temos aqui uma síntese final, sobre os vários meios que o contribuinte tem ao seu dispor. Portanto, reparem que cá está o ato tributário de liquidação, fixem este prazo de 3 meses para a impugnação judicial, este prazo de 90 dias para o pedido arbitral, este prazo de 120 dias para a reclamação graciosa. Não vos falei do pedido de revisão oficiosa, mas há aqui a possibilidade, nos termos da Lei Geral Tributária, de apresentar também ainda contra o ato de liquidação, com uma interpretação relativamente ampla e lata da nossa jurisprudência, no sentido de, no prazo de 4 anos, caso já tenha havido pagamento, ou todo o tempo, caso não tenha havido pagamento, de apresentação de um pedido de revisão oficiosa, onde ainda se vai de alguma forma discutir a legalidade do ato de liquidação. Também se entende que esta revisão oficiosa tem estes efeitos, os mesmos efeitos suspensivos, porque no fundo é como se fosse uma reclamação graciosa, isto também ao nível da interpretação da jurisprudência e da doutrina, também suspende a execução fiscal. O que vos queria aqui chamar a atenção é que, de facto, parece que nada impede aqui várias fórmulas de cumulação de meios de defesa. Se o contribuinte optar pela reclamação graciosa, pode também, após a reclamação graciosa, optar pelo recurso hierárquico, conforme vimos, pelo pedido arbitral ou pela impugnação judicial. Aqui pode cumular, conforme eu vos disse também, a impugnação judicial com o pedido arbitral, não é? Se apresentar um recurso hierárquico, depois da apresentação da reclamação graciosa, não é? Pode também optar pela impugnação judicial ou pelo pedido arbitral e pode também cumular os meios de defesa, desde que ainda estamos contra o mesmo ato de liquidação, desde que apresente aqui meios de defesa diferentes. Cada um suscetível dos seus recursos, não é? Reparem, o pedido arbitral, recurso para o Tribunal Constitucional ou para o Supremo Tribunal Administrativo, para o Tribunal Constitucional, questões de inconstitucionalidade, para o Supremo Tribunal Administrativo, decisões contrárias do próprio Supremo Tribunal Administrativo, de algum dos Tribunais Centrais Administrativos, ou hoje em dia de uma decisão contrária do próprio CAD, ou, no caso da impugnação judicial, destas decisões, recursos ou para um dos Tribunais Centrais Administrativos Norte ou Sul, Porto ou Lisboa, ou para o Supremo Tribunal Administrativo, sempre segundo a secção, consoante a matéria, seja de facto e de direito, Tribunais Centrais Administrativos, ou exclusivamente de direito, Supremo Tribunal Administrativo. Em ambos os casos, no final deste pedido arbitral, ou da que é a última instância, porque não há, em regra, recurso, ou da última instância do Supremo Tribunal Administrativo, para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Bom, era um pouco isto que vos queria dizer, para vos dar aqui um pouco esta panóplia de meios de defesa. Depois a Mariana terá a oportunidade de vos deixar estas indicações. Aqui nestes slides tem efetivamente um resumo, que eu diria que é o que vos interessa, quer do regime jurídico da arbitragem tributária, quer da versão consolidada deste regime jurídico da arbitragem tributária. Tem aqui eu ponho aqui meio alternativo, porque de facto é um meio complementar, é também um meio complementar, conforme eu vos disse, da impugnação judicial. Reparem que o pedido de pronúncia arbitral vem na sequência de uma liquidação, mas também pode vir na sequência de fixação de valores patrimoniais. Não vos falei disto, mas também há aqui esta possibilidade. E depois tem aqui os casos de autoliquidação, proteção na fonte, pagamentos por conta, aqui desde que precedidos de via administrativa, é o que sucede com a impugnação judicial. Bom, aqui a particularidade é que nos casos de autoliquidação, é o exemplo do IRC ou do IVA, os casos de transação na fonte ou dos pagamentos por conta, para se chegar à via judicial ou à via arbitral, o legislador exige que haja, digamos assim, uma intervenção administrativa prévia, uma reclamação graciosa prévia, que é um pressuposto da impugnação judicial ou do pedido de pronúncia arbitral. Depois tem aqui os diversos prazos, no justiça de pronúncia arbitral, os prazos é 90 dias e não de 3 meses, aqui é a forma de contagem, já vos falei disto,
Conta-se nos 90 dias após o tempo de prazo de pagamento voluntário, da presunção do indeferimento tácito de 4 meses, do indeferimento da reclamação graciosa ou do pedido de revisão oficiosa, da notificação da decisão do recurso hierárquico ou do indeferimento tácito do recurso hierárquico de 60 dias. Portanto, há aqui alguns prazos diferentes, o legislador devia harmonizar os prazos, até porque são meio alternativos, os prazos deviam ser semelhantes, não é? O legislador devia intervir nesta matéria, esta matéria dos prazos, devia haver aqui alguma congruência nestes próprios prazos em matéria de contencioso tributário, mas também alguma congruência com os próprios prazos do contencioso administrativo. O que, do meu ponto de vista, não tem que ser idênticos, não é? Não tem que ser idênticos. Tem aqui algumas formas de contagem dos prazos, só para vos dizer aqui os prazos, depois de instaurado o processo, digamos, o processo arbitral, depois constituído o tribunal arbitral, ou depois de instaurada a impugnação judicial, os prazos contam-se basicamente sempre, não se conta o dia da notificação, contam-se seguidamente, o último dia, sábado, domingo ou dia feriado, transfere-se para o primeiro dia útil seguinte, quando os prazos sejam judiciais ou do processo arbitral, suspendem-se também durante as férias judiciais. Basicamente é esta a fórmula de contagem dos prazos. Tem aqui as regras de cumulação de pedidos, que já vos falei aqui, de cumulação de pedidos dentro do pedido de pronúncia arbitral, a possibilidade de cumulação também da impugnação judicial com o pedido de pronúncia arbitral contra o mesmo ato de liquidação, desde com fundamentos diferentes. Cá está, aqui era o que eu vos tinha aqui também já falado. E depois aqui algumas possibilidades de coligação, e tem aqui um resumo dos meios de defesa: fase administrativa, fase judicial e arbitral, e aqui uma síntese final destes meios de defesa. Bom, eu queria vos deixar também ainda algum tempo para me colocarem algumas perguntas. Espero que isto tenha sido suficientemente perceptível. Não é? Estas matérias são um bocadinho técnicas, não é? São um bocadinho técnicas, mas acho que ficou aqui, e era esse o nosso objetivo, ficou aqui com uma ideia de como é que evoluíram os diplomas em matéria de contencioso tributário, onde inclui a arbitragem tributária, como é que evoluíram ao longo do último século, como é que chegámos ao ponto em que estamos, quais são os diplomas de base, Lei Geral Tributária, Código de Procedimento e Processo Tributário, regime jurídico da arbitragem tributária, não é? E como é que se conjugam os meios de defesa que o contribuinte tem ao seu dispor. Já sabem agora quais são: contra a ilegalidade do ato tributário e, antes dele, o pedido de pronúncia arbitral, está na Lei Geral Tributária. Depois do ato tributário praticado, já sabem o que é um pagamento voluntário, já sabem que é a reclamação graciosa e dela o recurso hierárquico, já sabem que há a impugnação judicial, já sabem que há o pedido de pronúncia arbitral, já sabem que vão receber também uma citação da execução fiscal que tem que ser, ou que nos opomos à mesma, ou que pedimos a suspensão, ou que podemos também pedir a suspensão. Podemos pedir a suspensão também com a oposição judicial, sem estarmos a discutir a legalidade do ato que lhe está subjacente, é essa execução fiscal. Não é? Ou podemos pedir a dispensa de garantia. Só não vos falo aqui, se calhar vai ser objeto de outra sessão, ou seja, vocês além nos vossos escritórios vão ter 3 pastinhas, não é? Vão ter uma primeira pasta que decorre do ato de liquidação, não é? Que há de ser a pastinha da reclamação, depois a pastinha do pedido de pronúncia arbitral ou da impugnação judicial, depois a pastinha do recurso. Tem também uma pastinha de acompanhamento da execução fiscal, e se calhar tem uma terceira pastinha, não é? Que é a pastinha da infração, não é? Da infração. Vai haver um processo de contraordenação fiscal que ele há de estar, em regra, suspenso, nos termos do artigo 55 do REGIT, por se estar a discutir a legalidade do ato tributário, é suspenso aí sem garantia, não é? É suspenso automaticamente pela administração tributária. Se ela não suspender, deve-se pedir até que seja decidida a reclamação graciosa e, digamos, até uma decisão última, transitada em julgado, contra a ilegalidade do ato de liquidação. Em resumo, era um pouco isto que eu vos queria dizer. Obrigado pela vossa atenção, espero não ter sido muito maçudo e fico ao dispor para qualquer esclarecimento que pretendam que eu saiba, não é? que me queiram colocar, provavelmente através da Mariana. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada, Dr. Rogério, pela sua exposição, pela apresentação do tema. Portanto, quem quiser agora poderá fazer as suas questões através da área reservada para isso, portanto, das perguntas e respostas, ou então do bate-papo aqui na plataforma do Zoom. Entretanto, para quem quiser esta apresentação em PowerPoint, podem enviar e-mail para nós, para cliente@informador.pt, volto a repetir o e-mail, cliente@informador.pt, e dessa forma depois então enviaremos para quem quiser a apresentação do Dr. Rogério, portanto o PowerPoint. Não havendo questões, iremos dar por encerrado o webinar de hoje. Agradeço desde já esta parceria com a Sociedade de Advogados Rogério Fernandes Ferreira. Agradeço imenso esta parceria, esta colaboração, em especial ao Dr. Rogério por estar presente e pela disponibilidade e colaboração connosco desta apresentação do webinar de hoje. Muitíssimo obrigada e obrigada a todos os participantes que estiveram connosco. Temos aqui o feedback de alguém que nos diz obrigada pela excelente apresentação, isto é mesmo para o nosso orador convidado. E eu agradeço a todos os participantes que estiveram connosco, agradeço também o feedback de alguns deles e vamos então dar por encerrado este webinar, não havendo questões. Obrigada, Dr. Rogério, e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada. Continuação de uma boa noite. Obrigada.